Shalom, shalom pessoal, eu sou a professora Vivian Lopes, astrofísica. Hoje é 10 de julho de 2021 e eu estou gravando o último vídeo da série do Apocalipse. É um fechamento, geral, com algumas considerações reflexivas da série que eu intitulei Reflexões em Apocalipse. Foram 22 vídeos relativos aos 22 capítulos do livro, são aproximadamente 20 horas de vídeo aí, que eu penso serem bastante interessantes para a gente aprender mais do Apocalipse. Eu também aprendi enquanto gravava esses vídeos, ok? Então hoje eu vou fazer um resumo de todo o livro, ok? Os pontos que eu considero assim mais relevantes, ok? Então vamos lá? Antes eu quero fazer algumas observações. Então eu escrevi uma apostila anos atrás, breve introdução à Bibliologia e Escatologia de Daniel, capítulo 9. Então os livros de Daniel e Apocalipse, eles se complementam. Interessante que Apocalipse fala da queda da Babilônia, o sistema babilônico mundial. E o sábio judeu Daniel, ele estava exilado na Babilônia, muitos séculos antes do livro de Apocalipse ser escrito. E aí ele foi revelada uma linha do tempo, dos acontecimentos futuros do povo dele, nosso, Israel. E você vai perceber que atrelado a Israel está o mundo todo, profeticamente. Então é muito importante mesmo compreender Daniel, capítulo 9, porque o Senhor é do interesse dele que nós saibamos, por isso ele revelou, tá? Nos deu o Apocalipse, nos deu Daniel, nos deu a Bíblia toda, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então vamos nos deixar iluminar pela palavra de Deus, que é a verdade. Então essa apostila você pode baixar gratuitamente no meu blog Diário Torá, tá bom? Tem os dados lá, caso você queira fazer uma oferta. É gratuita, tá? Mas você pode fazer uma oferta se você quiser, e está em bastante detalhes essa profecia do capítulo 9, essas profecias, e a gente vai comentá-las nesse vídeo também. Faço muita questão de falar do CD do meu pai, esse CD maravilhoso, vou mostrar aqui melhor assim, tá? Esse CD aqui, tá? Sublime Amor, ok? Que meu pai gravou, e ficou muito lindo esse CD, Então vou aumentar aqui para você dar uma olhadinha. Não tem uma finalidade comercial, tá? Olha. Ok? Então, se você estiver interessado, eu posso enviar para você os arquivos em MP3, tá? É só você entrar em contato comigo por esse meu e-mail, tá? Aqui, ó, de tenente, ten.alopes, com s, @gmail.com. Você pode adquirir o CD físico e posso também enviar para você os arquivos em MP3 para o seu e-mail. Caso você não queira, não tem nenhum custo a mais, tá bom? E hoje ele tem um custo que é basicamente simbólico de R$15, ok? Então, vamos lá para o nosso resumo. Então, falta mais uma indicação que eu faço questão de fazer. Sobre história da igreja. Existem muitos compêndios sobre história da igreja, mas dificilmente alguém vai ler aquelas coleções enormes, tá? Então esse livro aqui, vou até colocar em tela cheia, melhor, inteira. Pronto, aqui, tá? História da Igreja Cristã, do meu querido amigo capelão Adão José Pereira, ok? Então vale muito a pena esse livro. E você pode entrar em contato com ele pelo Twitter dele, CPL Adão José, tá? CPL de capelão, CPL Adão José. E você pode dizer que você gostaria de adquirir esse livraço, tá? Que vale muito a pena, gente. Quem tem tempo hoje, de ler coleções, imensas sobre a história da igreja, Esse aqui tá bem condensado com os pontos muito relevantes e que todos deveriam saber, ok? Então
faço muita questão de fazer essa indicação, todas essas indicações, né, de qualidade. Vamos lá então. Então, o que significa Apocalipse? Revelação. Em inglês, então, o título já é mais parecido, né, com o significado do nome, que é Revelation. Quem escreveu? Jesus Cristo, para os seus servos. Está bem explícito no livro, não é uma inferência, está explícito, né? E ele escreveu, então, através do seu servo João, o apóstolo, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Poucos, uma minoria de teólogos pensam que não era o mesmo, mas não resta dúvida de que é o mesmo apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, tá? Os pais da igreja escreveram isso, inclusive. Quando ele estava então exilado na ilha de Patmos, um campo de concentração, o Império Romano não conseguia matá-lo e enviou ele para lá, já bem idoso, para trabalhos forçados. E ali o Senhor Jesus se revelou a ele, tá? E mandou que ele enviasse essa revelação às 7 igrejas da Ásia. Mas presta atenção, elas chegaram às 7 igrejas da Ásia e de lá para o mundo. Só que antes do Senhor Jesus falar, envia, né, o que eu vou te dizer, você escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, o livro começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Os seus servos que somos nós. Então, né, para todas as eras, ele foi escrito, né, para depois de João, todas as eras. Tá? Então foi escrito em aproximadamente 96 depois de Cristo. Também os pais da igreja escreveram, né, que foi escrito no final do reinado de Domiciano, que terminou em 96, né? Então, essa com certeza é a data, tá? E deixo aqui bem grafado, né? Apocalipse 1:19 é o objetivo do livro. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então é um livro para a época do apóstolo João, e as revelações também são para depois dele, né? E as que depois destas coisas, né, hão de acontecer. Então isso responde um monte de coisas, né? Então são eventos futuros, eventos da época de João. Por exemplo, a carta à igreja em Esmirna, ele está dizendo, você vai sofrer, está sofrendo, o diabo vai pôr em prisão alguns de vocês. Então foi para aquela época, né? Mas a maior parte das revelações, então, são para depois daquela época. Como está escrito aqui, ó, e as que depois destas hão de acontecer. E vão acontecer mesmo. Já estão acontecendo, né? Então, aqueles esboços que vêm nas bíblias de estudo são bastante interessantes, tá? Eu coloquei um esboço aqui, tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos as cartas às 7 igrejas. E temos a visão de Cristo em meio aos 7 castiçais, né? Os 7 castiçais representando as 7 igrejas da Ásia, atual ali região da Turquia. Do capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos a revelação dos 7 selos. Então, o livro estava lacrado, selado com 7 selos. E o leão de Judá vai abrindo os selos, né? E o que se descortina ali nos 7 selos, nós vimos nos vídeos em detalhes, né? Vamos dar uma lembrada agora. Do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos as 7 trombetas. Aliás, nenhum livro na Bíblia tem tanto 7 como o livro de Apocalipse. 7 é um símbolo para a completude, para a perfeição, né? Mas não quer dizer que porque é um símbolo, o livro é simplesmente simbólico, de forma alguma, né? Então, são 7 igrejas mesmo que ele enviou as cartas, tá? Capítulo 12 ao capítulo 14 vai falar sobre a mulher e o dragão, a visão. Ele tem uma série de visões e de arrebatamento também ele teve, né? O apóstolo João. Então vai falar sobre a mulher e o dragão, Israel, o nascimento de Cristo, os descendentes da mulher, que são os crentes gentios. Vamos falar mais depois, né? Depois dos capítulos 15 ao 16, nós temos as 7 taças, os derramamentos das 7 taças da ira de Deus. Capítulos 17 ao 19, nós temos a queda de Babilônia, glórias ao Deus Altíssimo, né? O sistema corrupto do mundo vai cair, vai à bancarrota, e não poderia ser diferente, o mal não vai prevalecer, não prevalece.
E temos aí a punição das bestas, né? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. O líder político e o líder religioso que aponta para o líder político, que dirige as massas, né, para a elevação, né, para se eleger o líder político. O capítulo 20 ao capítulo 22 vai falar então sobre a prisão de Satanás, sobre o reinado de Cristo, né, o milênio, né, o reinado dos santos com Cristo. Vai falar sobre o juízo final e vai dar as exortações finais do livro, né? Vamos lembrando. Então eu tinha dito que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles estão ligados, né? Por séculos de diferença no tempo, mas, né, Deus tem tudo no seu devido tempo. E no devido tempo, ele revelou a João muito do significado ali do que está escrito em Daniel, que nem Daniel escreveu, né? Desculpa, entendeu? Então Daniel falou para o anjo que estava revelando para ele: olha, eu não entendi. E o anjo falou: vai, Daniel. Né? Porque isso se refere ainda a tempos muito distantes, né? Mas você vai descansar com seus pais e ao final você vai se levantar para receber a sua herança. Então veja que o anjo fala para ele: ó, isso se refere a tempos ainda muito distantes. Mas para João não, né? É muito breve, as coisas que em breve, olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Ele veio mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Estão acontecendo bastante rápido. Então 70 semanas, 70 períodos de 7 estão determinados sobre o povo de Israel. Deus estava explicando para Daniel, né, o tratamento dele com o meu povo, com Israel, com o nosso povo, né, o meu povo, o povo de Daniel, Israel. Então esse tratamento todo vai durar um período de 70 semanas, né, 490 anos. Só que uma chave disso é que esses 490 anos não são seguidos, né? Existe um período entre a penúltima e a última semana, né? Certamente a última semana ainda não começou. Então, quais são os objetivos desse tratamento? E por isso aqui você vai concluir, né, que o que eu estou falando está correto. Isso está em Daniel, capítulo 9, no versículo 24. Então Deus está dizendo para Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Para quê? Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Então você veja que isso ainda não aconteceu. Esse item 4, olha, né, a justiça eterna ainda não está estabelecida. Tá? Selar a visão, selar a profecia, ou seja, vai ser o cumprimento de tudo. Não vai haver mais profecia a ser cumprida. Toda a profecia bíblica vai ser cumprida quando terminar as 70 semanas. E ungir o Santíssimo. Tá? Então isso já está pleno? Não. Então a profecia das 70 semanas ainda está correndo. Tá? Então as profecias das 70 semanas é o seguinte. Então são 70 semanas. Cada semana corresponde a um período de 7 anos. Tá? Então 7 semanas, cada semana são 7 anos. 7 semanas são 7 vezes 7 anos, 49 anos. A Bíblia está dizendo, lá em Daniel capítulo 9, quando começa a se contar essa profecia. Quando o relógio de Deus é ativado, o cronômetro, com a ordem, com a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Daniel estava na Babilônia, Jerusalém destruída. Então Deus está falando para ele, esse tratamento vai começar com a ordem para reedificar Jerusalém. Tá? Então, quando se passarem 49 anos, esses 49 anos terminam com a conclusão da reedificação de Jerusalém. Né? E aí vem 62 semanas, que faz um período de 434 anos, onde esse período termina com a morte do ungido. Então, a vinda do Senhor Jesus, ela está descrita, o seu sacrifício, nessa profecia, né? Então, ao final de 62 semanas, né, das 69 semanas, será morto o ungido, né? E já não estará. Então, ele vai ser morto e ele vai ressuscitar e vai ser levado às alturas, né? À destra de Deus. E aí começa o que os estudiosos chamam de a Era da Graça, né? A Era da Igreja, a Era que nós estamos vivendo.
né, em que o evangelho ele é espalhado entre os gentios e pelos judeus, né? Os judeus são batizados com o Espírito Santo no Pentecostes e espalham o evangelho ao mundo numa expansão missionária. O evangelho chegou ao Brasil, chegou aos Estados Unidos, chegou ao Japão, chegou à China, né? A Etiópia, vai pelo mundo e esse período vai acabar, tá? Então vai se iniciar então a última semana, que dura quanto tempo? 7 anos. Então essa semana está lá em Daniel capítulo 9, ela se inicia com um tratado de paz, né? Ele está dizendo, né? Na última semana ele vai fazer um tratado com muitos. Ele quem? O príncipe que há de vir, né? Que é um homem maligno. Ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Está muito claro lá na profecia. Na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nas asas das abominações virá o assolador. E a gente nesses vídeos tratou dessas abominações. O que é isso? A palavra bidelugmaton, né, que é todo tipo de abominação, ocultismo, homem dormindo com homem, né, que são coisas que o Senhor abomina. E tudo isso está predito nas Escrituras, né? Que esse bidelugmaton, né, os sacrifícios humanos e todo tipo de imundícia ritual e assim, veja no meu vídeo lá, né? Quais são os vários tipos, né, de bidelugmaton. Então esse homem ele é o bidelugmaton em pessoa, é o anticristo, né? Por isso que está dizendo na palavra, nas asas das abominações virá o assolador. Então um abismo chama outro abismo, né? Quanto mais abominações, mais forte, mais influência demoníaca, mais vão vindo demônios, né? Aliás, o livro de Apocalipse é uma grande revelação imensa da guerra espiritual. Não é por acaso que o nome do livro é Revelação, né? Então, essa última semana existe um período de sofrimento, que são os primeiros anos, né? Então, a metade de 7, 3,5. Então, os primeiros 3 anos e meio é um período de tribulação, mas na metade da semana, quando a besta realmente assume o trono, que é a maldade em pessoa, o Senhor vai permitir o reinado da maldade por um curto período para a humanidade ver a diferença entre servir ao Senhor e servir ao diabo. Então, esses 3 últimos anos e meio serão de dor intensa, né? Onde os juízos de Deus estarão sendo derramados. Cada um colhe o que planta, não tem jeito, né? E essa é uma lei de Deus, e as leis do Senhor são perfeitas. Quem abre uma cova, nela cairá. Então as pessoas escolheram serem governadas pelo mal, e elas serão, tá? E vão saber o que realmente é isso, tá? Então, aí o Senhor Jesus vem, então, no final dessa última semana, aprisiona Satanás e começa o milênio, tá? Então, em esquema, é isso, esse esquema. Então, quem dá é Daniel capítulo 9. Na minha apostila, você tem, então, esse esquema com bastante detalhes explicando o texto, né? 70 semanas, mais... depois das 70 semanas tem um período de 30 mais 45 dias, né? E depois vem o milênio, que a Terra estará sendo preparada, então, para o milênio. Na minha apostila, na versão atual, tem um errinho aqui, mas é só um erro de digitação. No texto está correto, e aqui nessa linha de baixo também está correto, tá? Lá na apostila está 75, né? 30 mais 75, 30 mais 45, tá? Mas aqui está correto. Então você pode acompanhar essa linha aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, 69 semanas, mais uma semana, mais 30 dias, mais 45 dias. Depois disso vem o milênio. Depois disso vem uma guerra que a Bíblia chama de Gog e Magog. Coloquei o texto aqui, Apocalipse capítulo 20, que é diferente, tá? É apenas o mesmo termo, mas não é a mesma guerra, de Gog e Magog, descrita em Ezequiel capítulo 38, tá? Está o texto aqui, tá? Está acontecendo na metade da última semana, tá? Então, isso aqui já é bem depois, né? Mais de 1000 anos depois, né? Depois da ressurreição dos justos.
Então vai haver uma outra, não vai haver, né? Vai haver uma iminência, né? Que Satanás vai cercar a cidade santa, mas vai vir fogo do céu e vai consumir, né, esses exércitos do maligno, tá? E aí vem o juízo final, tá? E novos céus e nova terra. Então a terra, ela não vai ser criada do nada, né? Ela vai ser refeita, tá? Novos céus e nova terra, tá bom? Tem uma amiga muito prezada, que privilegiada que ela foi de ter uma visão da formação dos novos céus, da nova terra, né? Quem me dera ter essa visão, né? Ela teve. Glórias a Deus. Então vamos lembrar. As 7 igrejas, tá? Então, as 7 igrejas. A primeira igreja, Éfeso. Então, o Senhor Jesus, geralmente, ele começa com um elogio. E ele trabalha, obviamente, magistralmente, de uma maneira que mais ninguém sabe fazer igual, né, com absoluta perfeição. Então, o Senhor Jesus, ele usa elementos daquela cultura para se referir àquele povo, tá? E aí ele elogia o trabalho árduo e a perseverança de Éfeso, da igreja de Éfeso, mas ele repreende essa igreja no sentido de que eles abandonaram o seu primeiro amor. Então, arrepende. E tem uma promessa, né? Em cada carta, para cada igreja, existe uma promessa para quem? Para o vencedor. Para o vencedor. Você vai ser um vencedor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o que o nosso Senhor Jesus diz. A igreja em Esmirna é uma igreja que estava sofrendo muita perseguição, né? Então o Senhor Jesus a elogia por sofrer a perseguição e pobreza. Ela sofria isso de bom grado, né? E qual foi a repreensão para essa igreja? Nenhuma. Já imaginou uma igreja que o Senhor Jesus não tem nada para repreender? Nada, né? Glórias a Deus. Depois a igreja de Pérgamo. Pérgamo foi elogiada por permanecer fiel na fé, mas ela foi repreendida, né? Porque ela estava transigindo. A igreja de Tiatira foi elogiada pelo seu amor, pela sua fé, pelo seu serviço. Uma igreja que trabalhava muito, mas o que estava havendo lá? Imoralidade. E ela foi repreendida. E há sempre uma advertência: arrepende-te, porque senão, né, quando a gente não se arrepende, vai vir um juízo de Deus sobre nós. Todas essas repreensões aqui, arrepende, né, conserta, porque senão, né, o Senhor repreende a quem ama, né, como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Pai que não repreende o filho, que não corrige, é porque não ama, né, fica lá jogado solto. Depois a igreja de Sardes foi elogiada pela sua eficiência, ou coisa boa, né? Mas foi repreendida pela sua superficialidade. A igreja de Filadélfia, uma palavra linda, né, que quer dizer o amor fraternal, ela foi elogiada pela sua fidelidade. Olha só que coisa boa, uma igreja que é fiel. Qual foi a repreensão? Nenhuma. Então nós temos aqui 2 igrejas que felizmente não tiveram uma única palavra de repreensão do nosso Senhor Jesus. Elas estavam indo no caminho certo, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, tá? Então são as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, né? E por último, a igreja de Laodiceia. Qual foi o elogio? Nenhum. Uma igreja tão perdida, né, que não tinha nenhum elogio para ela, nenhuma única palavra. Você está fazendo isso muito bem. Não tinha, essa igreja não tinha uma única coisa que estava correta, né? Ela foi repreendida. Então, qual a raiz disso tudo? A sua indiferença, né? Você não liga para o seu Senhor, ele está do lado de fora, né? Era uma igreja onde Jesus não estava dentro da igreja, estava do lado de fora. Então aí nós vamos entrar agora nos 7 selos, né? E é muito interessante, porque são 7, os selos vão sendo descerrados, né? Os lacres vão sendo quebrados pelo leão de Judá. Primeiro, segundo, terceiro, quando chega no 7º selo, a coisa se desdobra, né? E aparece então uma série de juízos, né? Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, e as 3 últimas trombetas são mais intensas. Tem o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. Lembrando que na 7ª trombeta, sabe o que vai acontecer na 7ª trombeta? A ressurreição dos justos.
né? Na sétima trombeta o Senhor Jesus volta, e quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitam em corpo, meu corpo, se eu tiver morrido, né? O meu corpo vai ressuscitar. Não me pergunte como vai ser isso, eu não sou Deus, isso é uma coisa que é só para Deus. Ninguém pode prometer isso, né? Só Deus. E isso está muito seriamente, profundamente, né, na cultura judaica, que é a cultura bíblica, que haverá a ressurreição dos mortos, tá? E isso vai acontecer na sétima trombeta. Por isso que o apóstolo fala, né, ao tocar a última trombeta, né, a última trombeta e a sétima trombeta. A sétima trombeta desencadeia mais 7 tipos de juízos, que são as 7 taças, né? Primeira taça, segunda, terceira, né, até o sétimo, a sétima taça ou cálice, tá? Então é interessante a gente ter em mente esses desdobramentos, tá? 7 selos, mas no sétimo selo tem mais coisa, né? Tem mais 7 juízos, 7 trombetas, mas quando chega na sétima trombeta tem mais 7, e eles são muito mais intensos, né? Chega aí ao juízo final. Então vamos lembrar os 7 selos. Né? Então, o primeiro selo, quando o cordeiro abre o primeiro selo, um ser na presença de Deus disse: venha, né? Está dizendo para o apóstolo João, e apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco, ele tinha um arco e uma coroa e saiu para vencer. Quem é esse cavaleiro, né, que está montado no cavalo branco? Muitos pensam que é o Senhor Jesus, mas eu não penso isso de forma alguma. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai instaurar o milênio, ele vai colocar Satanás na prisão. E não é isso que acontece na ordem desses acontecimentos, né? Vem o cavalo branco, quando vem o segundo selo, vem o cavalo vermelho, que é guerras, né? Tinha uma espada. Quando depois é aberto o terceiro selo, vem o cavalo preto, né? Que sobe o preço da comida, tem uma crise financeira, comida a preço terrível. Então você vê que o caos aumenta. E não é isso que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai aprisionar Satanás, ele vai acabar, né, com o reinado do anticristo. Por isso esse cavalo branco, não creio, né, que não tem como ser o nosso Senhor Jesus. Ele vem num cavalo branco, e isso está descrito lá no final do livro, tá? Então quem que é esse aqui? Né, só pode ser o anticristo, né? Lembra quando o Senhor Jesus diz: quando falar em paz, eis que lhe sobrevirá repentina destruição? E não é isso que o mundo está pregando? Paz, né? O anticristo vai vir com esse discurso de paz. Eu vou trazer a paz mundial, né? Até discurso de Miss Brasil, Miss Universo, né? Nós queremos a paz mundial, né? Mas só Jesus vai trazer realmente a paz mundial. Aliás, o seu nome também é Príncipe da Paz. A paz é só o Senhor Jesus que pode dar. Paz além do entendimento, paz de verdade. Tá? Então esse cavalo branco certamente é o anticristo com seu discurso da mentira, né? Que ele vai trazer paz ao mundo. E para isso ele vai exigir um monte de subserviências, né? Você vai dar sua liberdade em troca de uma falsa paz. O que ele vai fazer? Deixar o mundo no maior caos que a humanidade já conheceu, né? Vai ser a pior era da história da humanidade e vai ser a última, né, dessa era. Depois nunca mais vai haver sofrimento, porque o Senhor Jesus vai instaurar o reino da justiça que jamais terá fim. Isso foi revelado para nós. Né? Não só essa parte do reino, mas o que vai acontecer com o próprio universo. Bom, segundo selo, aparece então o cavalo vermelho, né? O cavaleiro desse cavalo vermelho tinha uma espada, né? E causou lutas entre as pessoas. Então, guerras. Está em Apocalipse capítulo 6. O terceiro selo, surge um cavalo preto. O cavaleiro desse cavalo segurava uma balança, né? E uma voz declarou o preço alto da comida nessa época. Então, certamente, esses cavaleiros são demônios, né? Que estão vindo atormentar aí. E o quarto selo, aparece então o quarto cavaleiro. Quem monta esse cavalo é a morte, tá? Está dizendo a cor do cavalo amarelo. Nos meus vídeos eu discorri sobre a palavra que está aqui, que é cloros. Tá? Cloros. Então, eu
conversei com o eminente linguista Wilbur Pickering. O Dr. Wilbur Pickering é um dos maiores linguistas do mundo, né? Um homem que tem uma expertise muito grande na tradução da Bíblia, do grego. Inclusive, acabou de ser lançada uma tradução dele para o português do grego. E ele me disse, tá, que a palavra que está lá, a melhor tradução seria pálido nojento. O que foi traduzido como amarelo é pálido nojento. Inclusive, num dos vídeos eu falei errado, né? Eu tinha falado amarelo nojento, né? É pálido nojento. Essa é a tradução da palavra kloros, tá? Nesse texto. Pálido nojento, que é exatamente o que a gente está vivendo, né? Então é a peste, né? Então por onde passa esse cavaleiro, tá? O Hades o está seguindo, né? Ele está dizendo que quando abrir esse quarto selo, né? Esse cavaleiro ele vai matar 1/4 da população da Terra de várias maneiras, inclusive pela morte, né? Então a cor da morte por doença, né? O pálido nojento. Então as epidemias do mundo, elas, né, com certeza estão dentro desse contexto, tá? São coisas que você pode ter certeza que são montadas. Existe um caminho para o anticristo vir ao mundo, tá? Então você vê movimentos, né, proclamando certas coisas que são totalmente opostas aos valores do reino de Deus. Então você fique atento a isso, porque isso é o caminho do anticristo para eleger esse homem iníquo, esse homem da perdição. E da mesma maneira como você viu lá no filme, que é um documentário, né, uma história verídica, linha por linha ali, a lista de Schindler. Então você vê que existe uma reunião dos nazistas ali, onde eles estão tramando a guerra e a fome. Então a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas não foram coisas que aconteceram por acaso, elas foram planejadas, tá? São pessoas que se reuniram, nós vamos projetar uma guerra, planejaram a primeira, planejaram a segunda e estão planejando a terceira, tá? Por que eles não conseguiram isso ainda? Por que esse homem ainda não apareceu? Porque o Senhor não permitiu, porque não é a hora, porque senão já teria aparecido, né? Porque tem tudo para ele aparecer, mas não apareceu. Por quê? Porque o Senhor Jesus rechaça. Não é a hora e não vai ser acelerada a hora. Só vai aparecer na hora que o Senhor determinar, tá? E vai ser pouco tempo, ok? Então, são crises, né? Planejadas, tá? Você viu isso bem claro lá, eles planejando a fome, né? Matar os judeus de fome, né? Então eles iam confiscar as carteiras de trabalho, então o judeu não podia trabalhar, então eles foram expulsos das universidades, né? Você tinha exímios cientistas que foram expulsos, médicos, né? O Einstein conseguiu fugir, né? E revolucionou a história do mundo, revolucionou a ciência. Mas muitos, né, 6 milhões de judeus foram mortos e muitos, né, outros milhões, né, de não-judeus que também foram mortos, inclusive pessoas muito nobres que foram mortas por ajudarem outras, né, por ajudarem judeus. Por exemplo, a família da relojoeira Corrie ten Boom, né, vale a pena você saber, conhecer essa história, o refúgio secreto. Ela sobreviveu a Auschwitz, se não me engano, né? Ela sobreviveu a um terrível campo de concentração. A irmã dela morreu, mas ela sobreviveu. E escreveu um livro. Você pode assistir esse filme no YouTube. É lindo e é verídico. Assista, tá? Vai te fazer muito bem. Bom, vamos continuar. Então, esses são 4 cavaleiros que vão atormentar o mundo, tá? Quinto selo. No quinto selo, o apóstolo João viu almas, né, de pessoas que haviam morrido por causa do evangelho. Elas são mártires que estavam debaixo do altar. O altar era o quê? O lugar no templo onde se oferecia, se derramava o sangue dos sacrifícios. Então elas foram, oferecidas em sacrifício. Tá? Então essas pessoas perguntavam para o Eterno, né, quando que ele iria fazer justiça, quando que ele iria vingá-las, né? Porque toda pessoa injustiçada quer justiça, né? Eu quero justiça, já disse que eu clamo a Deus por justiça todos os dias, né? E é o Senhor que vai fazer essa justiça, da justiça divina. Ninguém escapa, né? Ninguém vai deixar de pagar o que deve.
se não se arrepender dos seus pecados, está perdido. Então, essas pessoas, esses mártires, receberam vestiduras brancas, gloriosas, eles estão mais lindos do que nunca, e foi-lhes dito que esperassem apenas mais um pouco, né? Eles estão no descanso, esperassem porque ainda havia mais que haveriam de ser mortos por sua fé. Então, isso já está acontecendo no mundo. Você tem esses grupos islâmicos, são mais de 2.000 grupos terroristas islâmicos que matam pessoas que eles chamam de infiéis, que não aceitam o Islã, que não se convertem ao Islã, né? Então, atacam festas de Natal, né? São os extremistas, né? E você tem um grupo ali que simplesmente dentro do próprio Islã, né, que não pega na espada para fazer isso, mas eles pensam, né, bom, mas alguém tem que fazer esse trabalho sujo, né? Então eles esperam um salvador do mundo, um califado global que vai vir no meio de muito sangue. Então, para apressar isso, eles matam muito. Essa é a crença deles, né? Então, sofre essa ideologia, deforma a mente dessa maneira. Então, vamos matar, eles pensam, para que venha essa pessoa, esse líder, né, desse califado global. Será que ele não é justamente o anticristo? Né, que os cristãos chamam de o anticristo. Por que anticristo? Porque ele se opõe a todos os valores do reino de Deus. Tá? Ele se opõe ao casamento, ele se opõe a tudo. Tá? Tudo que é justo, tudo que é correto, ele é o chefe, o arquiteto da grande Babilônia, tá? O sistema de corrupção do mundo. E é esse sistema corrupto que vai elegê-lo. Bom, então, o quinto selo, mártires clamando por justiça. João viu isso, né? E foi revelado, então, que vai haver mais mártires. No sexto selo, então, quando foi aberto o sexto selo, houve um grande terremoto na Terra. Tá? O que acontece com o Sol? Então, fenômenos cósmicos vão acontecer. O Sol escureceu, a Lua ficou vermelha, as estrelas caíram do céu. Discorri nos meus vídeos sobre essa palavra estrelas, né? Astéres, né? Que podem ser meteoros, né? Você não tinha essas designações como nós temos agora, né? Inclusive as denominações astrofísicas, elas também vão mudando e outras vão surgindo, né? Nebulosas, chamavam de nebulosas porque só enxergavam um borrão lá, e elas hoje são chamadas de quê? Galáxias, né? Então aqui estrelas caíram do céu, né? Certamente são meteoros, asteroides, tá? E montanhas e ilhas se moveram, vão ser deslocadas, né? Então a Terra vai sofrer um abalo mesmo, muito intenso, tá? E no meio dessa confusão, então, todas as pessoas na Terra se esconderam em esconderijos debaixo da Terra, né? Subterrâneos, e eles gritaram pela morte, né? Porque a devastação era terrível. Deus vai mandar isso? Vai. Está escrito, né? Deus disse, escreve, né? Então, e entre o sexto e o sétimo selos, João teve uma visão de pessoas fiéis a Deus sendo seladas, né? Para que fossem protegidas, tá? Então, o selo de Deus nas suas testas mostra que elas pertencem a Deus e que têm a sua proteção e que não vão ser acometidas, atingidas pelas pragas, tá? O sétimo selo, então, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, durante meia hora houve silêncio no céu. No meu vídeo discorri o que isso significa. Vou falar um pouco mais agora também, porque eu acho bastante importante, tá? Então, o Cordeiro de Deus abre o sétimo selo. Qual é a revelação que está lá? Houve meia hora de silêncio no céu, não é na terra, no céu. E 7 anjos receberam trombetas, tá? E um anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto ao altar. Então, tenha perseverança na oração, porque quando você ora, quando eu oro, né, o cálice lá no céu está sendo enchido com um incenso que vai ser depositado no altar. Encha o cálice de incenso com as suas orações. Orações pelo Brasil, orações por Israel, orações pelos perdidos, né? Para que eles possam ser libertos das garras de Satanás. Porque se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles não vão poder mudar o seu destino eterno. Morreu, acabou a escolha. A escolha é agora, tá? Antes da morte. Muito bem, então essa doutrina, né, de que você vai
voltar, vai reencarnar, pode corrigir os seus erros, ela não é bíblica, é um engano, e eu falo isso com muita seriedade, propriedade, porque eu estou falando a palavra de Deus, né, e tem muita responsabilidade no que eu estou falando, né? Então o que a Bíblia diz é isso: aos homens, né, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, tá? Então, no sétimo selo, então, houve meia hora de silêncio no céu e houve, então, outro terremoto na terra, trovões, relâmpagos e vozes. Quanto corresponde na terra essa meia hora no céu? Então, nós vamos fazer uma equivalência de um ano profético, né, para quanto é um dia profético, né? E eu sabendo quanto é um dia profético, né, então eu vou saber quanto é meia hora, né? Então, um ano profético, duas maneiras de fazer, né? Um ano profético são 360 dias. Na minha apostila está explicado isso porque, né, então a gente vai pegar o calendário da vida de Noé, tá lá em detalhes na minha apostila, tá? Então, o ano profético não tem 365 dias, assim, 360 dias. Então, metade de um ano profético são 6 meses proféticos, 180 dias, tá? Então, um ano profético, né, para equivaler a um dia, então, 6 meses, metade do ano profético, a metade de um dia, 12 horas, metade de 6 meses, 3 meses, né, equivalia então a metade do dia, 6 horas. Então, um mês equivaleria a 2 horas proféticas, 15 dias, 1 hora profética, metade de 15 dias, 7 dias e meio, equivaleria a meia hora, tá? Então, essa meia hora na terra, essa meia hora no céu, equivale a 7 dias e meio aqui na terra, tá? Ou uma outra maneira de fazer, está aqui do lado, tá? Um dia tem 24 horas, então X do dia tem meia hora, né? Isso dá 1 sobre 48 avos de dia. Então, 1 sobre 48 vezes 360 dias dá 7 dias e meio, tá? Então, quanto tempo equivale essa meia hora no céu? Aqui na Terra, aproximadamente 7 anos, 7 dias e meio, tá? Vamos lá para 7 trombetas, ou 7 shofarot. Shofar é aquele instrumento de sopro, né, que é feito de chifre, né? Chifre de cordeiro, chifre de antílope. Dá licença. Então, plural de shofar, shofarot. Mas mais comum, né, usar a palavra ocidental, trombetas, né? 7 trombetas. Então, foram abertos 7 selos. Quando é aberto o último selo, né, então o 7º selo desencadeia 7 trombetas, né? Lembra, no 7º selo, os anjos, 7º selo, então os 7 anjos receberam trombetas, tá? Então agora o que equivale a essas trombetas? Então a primeira trombeta, quando o anjo toca, acontece na terra saraiva e fogo misturado com sangue. Então chuva de pedras, né? Saraiva e fogo misturado com sangue. Nos meus vídeos eu fui até bastante longe, né, com isso, né? Falei sobre o cinturão de asteroides, né? Então pedra lá em cima para cair aqui é o que não falta, né? E a Bíblia diz que são pedras aí, se você fazer uma equivalência, né, de aproximadamente 45 quilos, né? São chuvas de pedras, uma devastação terrível, né? Quando o anjo tocar a segunda trombeta, vai ser destruído 1/3 do mar e dos navios. Terceira trombeta, queda de uma estrela ou um asteroide, né? Melhor, assim, na nossa compreensão hoje, né? Para traduzir asteres, que era a palavra disponível, seria isso, né? Então, vai cair um objeto incandescente, né? E vai, então, destruir 1/3 da água dos rios, vai estar contaminada, né? Na quarta trombeta, trevas, né? Vai escurecer 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Vai ser ferido 1/3
do Sol, da Lua, das estrelas. Então isso vai afetar o comportamento, o clima na Terra. Bastante, né? 1/3. Quinta trombeta. Então agora os sofrimentos serão mais intensos. É o primeiro ai. Tormento humano de gafanhotos e escorpiões, né? Então são seres do abismo, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, né, que os gafanhotos não têm rei, contudo andam todos em bando. E esses gafanhotos aqui têm rei, desculpem. Eles vêm do abismo, eles são demônios, né, que vão vir atormentar quem estiver aqui nessa época. Quando o sexto anjo tocar a trombeta, então vai morrer 1/3 da humanidade por fogo, fumaça e enxofre. Quando o terceiro anjo, né, eu digo do terceiro ai, seria a sétima trombeta, tocar, vai haver relâmpagos, trovões, terremotos e granizo. E, glória a Jesus, ao, né, tocar da última trombeta, o Senhor Jesus vem, os mortos ressuscitam. Nós, os mortos, ouvirão a sua voz, né? Se nós passarmos pela morte, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E as janelas do nosso corpo vão abrir os nossos olhos. Um corpo glorioso com outras propriedades que esse corpo não tem, tá? Um corpo de glória. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que eu achei essa arte bonitinha aí nesse site. E vou deixar aí, né? Você pode congelar a tela e estudar depois, tá bom? Apocalipse capítulo 12. 12 é um número que aponta para Israel, 12 governo, né? Então, Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João vê uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E eu provo na Bíblia que essa mulher é uma representação de Israel, né? Porque José, filho de Jacó, teve um sonho. Ele sonhou com o sol, a lua e 12 estrelas se curvando diante dele. Né? Ainda menino, ele teve esse sonho. Seu pai falou: uai, será que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Que sonho é esse que você teve? Mas a Bíblia diz que Jacó considerou isso no seu coração, né? Viu que tinha alguma coisa muito especial reservada para José, que realmente veio a ser o vice-rei, né, do Egito, né? Debaixo do faraó havia ele, né? Acima do faraó, acima dele era só o faraó, né? Certamente um posto que foi criado especialmente para José. Salvou o mundo da fome, né? Então, sem dúvida, aquela mulher, ela representa Israel. E o que não deixa dúvida alguma, é que essa mulher, ela gera, a mulher está grávida, né? E ela gera um filho varão que há de reger o mundo inteiro com cetro de ferro, não é? Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 5, né? Bom, e diante da mulher, então, aparece um dragão, né? E esse dragão quer devorar a mulher, um dragão vermelho, é dito em detalhes aqui, né? Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, nenhum desses números é por acaso. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, que são a 1/3 parte dos anjos, né? Foi Lúcifer que se revoltou, ele foi expulso do céu, né? Ele teve seguidores, 1/3 dos anjos seguiu esse patife, né? Que são os demônios agora, não é? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Satanás quis matar o Senhor Jesus quando ele nasceu, né? Herodes, né, tentando matar o Senhor Jesus, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E verso 5: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então este é o Senhor Jesus. Está lá no Salmo 2. Ele regerá, então, todas as nações com vara de ferro, né? Quer dizer que ele não vai ter
condescendência alguma com a corrupção, né? É o milênio, né? Então, o reinado do perfeito, do príncipe da paz, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Então, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Todo e qualquer pecado resulta em morte, né? Então ele cumpriu a sua missão, ressuscitou e foi arrebatado, né? Está lá à destra de Deus no seu trono, tá? E a mulher, então não resta dúvida, a mulher é Israel. Quem deu a luz ao Senhor Jesus foi Israel, não foi a Grécia, não foi a China, tá? Então isso aqui não são gentios. Quem deu a luz a Jesus, né, nesse sentido que foi Israel, né? Porque Jesus, o Senhor Yeshua, humanamente ele é judeu, tá? O mais ilustre de todos, obviamente, né? Glória a Deus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que são exatamente 3 anos e meio. Né? Certamente, então, é o período do reinado da besta ali, né? Israel vai estar protegido. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Aleluia, jamais prevalecerão. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então ele é o enganador. Veja bem a palavra de Deus dizendo que ele é a antiga serpente. Então Adão e Eva existiram, o Éden existiu aqui na Terra. Isso não é, sabe essa celeuma que você vê. Por isso, né, eu começo falando, eu sou astrofísica, sou cientista e creio na Bíblia, porque ela não tem nada que viola a verdadeira ciência. Muito pelo contrário, muito da verdadeira ciência foi estabelecido, né, com inspiração bíblica. Como, por exemplo, a descoberta de que o universo está em expansão, de que o universo teve um princípio, né, que foi um físico belga, que era um padre, né, que, inspirado nas palavras de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele postulou, bom, então o universo não podia ser do mesmo tamanho que é hoje, então ele devia ser menor, né, a tempos passados. Portanto, também ele deve, né, com o passar do tempo, estar crescendo, se expandindo. E é exatamente isso, isso está provado, né? Foi, inclusive, matéria de prêmio Nobel. Tá? Então, Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, que é o significado do nome diabo, né? Acusador, caluniador. Então, toda pessoa que te calunia, né, ela está fazendo isso porque está possuída pelo diabo, né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus em pessoa disse que o diabo é o pai da mentira, né? Eu ouço isso todos os dias, né? Agora até um grupo de pedreiros que eu jamais tive o menor contato, né, trabalhando numa construção em frente à minha casa, fico o dia todo, né, gritando calúnias a meu respeito. Olha lá, tá gritando que é astrofísica. Olha lá, tá batendo na mãe. Né? Então são bandidos, né? Pessoas que se venderam para bandidos, né? Mas um dia, né, o Senhor vai chacoalhar, né? Toda a verdade vai vir à tona, né? Glórias a Deus, né? O Senhor vai sacudir os alicerces. Pode escrever, glória a Deus. Tá? Então, com quem que eles aprenderam isso? Com o pai deles, que é o diabo, né? Então, aqui a Bíblia está dizendo que ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite, né? Ele é o pai da fofoca, das calúnias e tudo mais, né? É adversário. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Então, continua fazendo as suas boas obras, né? Porque as pessoas não vão ter como provar o que é mentira, né? A mentira jamais poderá ser provada porque não aconteceu. Então, vendo as suas boas obras, isso vai calar a boca delas, né?
e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, né? Então, mesmo em face da morte, essas pessoas não vão negociar a verdade. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, é só mais um pouquinho de tempo, ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é o destino final dele, dos que o seguiram, né, que são os demônios, e dos seus seguidores humanos também. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então é a perseguição a Israel, né? A perseguição gratuita a Israel, o ódio a Israel, né? Israel foi perseguido pelo faraó, pelos gregos, pelos nazistas, pelos russos, né? E por tantos outros, gratuitamente, né? Mas qual é a origem disso? A origem é espiritual. O diabo quer matar o povo judeu mais do que qualquer outro, né? É o povo do Senhor Jesus, o povo escolhido, né, humanamente. E está atrelada a Israel profecias, né? Profecias da vinda de Jesus, profecias de florescimento, profecias, né? A própria Nova Jerusalém. Jerusalém, né, vai ser o centro do reinado mundial. De Sião virá a lei para toda a terra. Então o diabo não quer nada com Israel, ele quer destruir mesmo. Tá? Mas não vai conseguir. Né? Israel, a garantia de Israel, Deus colocou essa garantia no próprio nome de Israel, dando o nome dele, do Altíssimo, a Israel. Israel, né? El é Deus, né? Então Israel tem o nome de Deus no seu nome. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Aparece de novo aqui. Fora da vista da serpente. Portanto, a serpente é o anticristo, tá? E Israel vai ficar, então, escondido, né, fora da vista da serpente, quando chegar essa época. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Parece o filme A Múmia, né? Só que o filme A Múmia veio 2000 anos depois disso aqui, né? Certamente inspirado aqui nessa palavra. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Aí está dizendo quem que é a semente da mulher: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí sim é a igreja em todo o mundo. Então Satanás odeia o povo judeu, perseguiu o povo judeu, e ele agora persegue também, né, a semente da mulher, né, que foi Israel que levou o evangelho ao mundo. Então, quem que é a semente está bem claro aqui: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, são os gentios e os judeus, tá? Todos os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, existe ainda, né, uma corrente antissemita que diz que Deus substituiu Israel pela igreja. Então, prova pela Bíblia que isso é mentira, isso é falso. Vamos voltar à verdade, tá? Foram influências antissemitas na teologia. Israel ficou basicamente 2000 anos fora da sua própria terra, depois do ano 70, e só retornou em 1948. E retornou por quê? Por acaso? Não, é porque está cumprindo uma profecia bíblica, que está lá em Isaías. Pode uma nação nascer num só dia? Deus fez Israel nascer num só dia, numa reunião da ONU, né? Israel foi levado de volta à sua própria terra. Até nisso estão os detalhes, né? Em asas como de águias, né? Pelos gentios. Né? Então nem existia aviões, está lá na profecia. Vocês vão ser trazidos em asas como de águias pelos gentios, né? Então o mundo mandou aviões, né, para levar Israel de volta à sua própria terra. Poucas horas depois já estava sendo invadido, né, por árabes hostis e uma coalizão, e eles perderam, né? Humanamente isso é impossível, é porque é Deus mesmo pelejando por Israel. Tá, então, que fique bem claro, então, essa visão da mulher vestida do sol se refere a Israel, a perseguição a Israel, a perseguição ao Senhor Jesus e a perseguição a todos os crentes, gentios e judeus, né? Aqui falamos disso também nos outros vídeos,
Aqui à esquerda, essa parte branca é Israel hoje, né? Foi sendo afunilado, estreitado, né? Como num gueto. E essa parte alaranjada, que eles chamam de margem ocidental, West Bank, Judéia e Samaria, querem tomar também, né? Querendo construir aí, criar um país artificial chamado Palestina. Para quem não sabe, Palestina foi uma designação dada por um imperador romano muito mau, chamado Adriano, que queria eliminar Israel. Então ele chamou Israel de Palestina, que em latim é com PH, né, Paelestina, que em português mais perto seria Filistina, tá? Ou seja, uma alusão aos filisteus, né? E mudar o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. E ele fracassou, tá? Eu não gosto dessa designação palestina, porque isso foi uma designação artificial. Nunca existiu um povo chamado palestino, né? Porque nunca existiu uma Palestina, né? Tecnicamente falando, foi uma designação artificial, né? Então eu vejo muito claro, né, que esse ponto aí foi planejado mesmo, né, para causar guerras e mexer no mundo, né? E essa questão tá pegando, né? E muito dinheiro é investido nisso, né? Eles recebem muito dinheiro da ONU e causam muito problema a Israel. É todo dia tentando causar incêndio, tentando envenenar, tentando, né, e esfaquear. Direto, né? Então Israel está sempre, né, em vigilância 24 horas por dia, né? São pessoas endemoniadas, né, que realmente sofreram uma lavagem cerebral para odiar, né? Infelizmente. Você vê tanto que é uma questão ideológica que essas pessoas que são árabes, né? Não existe um povo palestino, são árabes de origem egípcia e saudita. Os deles que são crentes em Jesus, que é a coisa mais linda, não tem isso, né? Cantam junto com os judeus, abraçam os judeus, fazem culto junto com os judeus, são irmãos e reconhecem o valor de Israel na profecia, né? Então não é uma questão de raça, é uma questão ideológica, tá? Ideológica. E aqui à direita, então, em azul, é a terra de Israel, conforme Deus prometeu a Israel. Tá? Toda essa extensão aqui. Então você vê que eles querem abocanhar. Arafat dizia que ia empurrar Israel para o mar. Ele é que não existe mais, Israel está sempre lá. E todas as profecias, não tenha dúvida, elas serão cumpridas. Tá? Ai dos inimigos de Israel. Bom, nós vimos ali na visão que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Quem são essas 7 cabeças, né? Elas são os 7 grandes impérios que assolaram Jerusalém: a Síria, o Egito, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma, e o último, né, será essa nova ordem mundial que está chegando, né? Que é o governante, o anticristo da última semana de Daniel, que a Bíblia chama de a besta. Por quê? Porque é uma fera, né? Todas esses tiranos, né, são retratados como monstros, porque é o que são, né? Vêm assolar mesmo, são endemoniados, né? Eles querem o poder e oprime, terrível, né? Então, quem são os apoiadores da besta? Nós encontramos, né, países islâmicos na própria estrutura da besta, né? Das visões que Daniel teve. Ele viu o leopardo, representa o antigo Império Grego, que se dividiu em Reino do Norte, que é a Síria, os atuais Líbano, Jordânia, palestinos, eu coloco entre aspas. Então, o Reino do Norte, o Reino do Sul, que é o Egito e algum possível aliado do norte da África. Na visão, o leão é o Império Babilônico, né? A Babilônia sempre gostou desse símbolo, e a Bíblia usa esse símbolo para a Babilônia, o leão, né? Esse Império Babilônico é o atual Iraque, né? E certamente ele vai ser apoiado por algum vizinho como Kuwait, né? São nações que vão apoiar esse reinado, esse rei futuro, né? Ele tem a pretensão global, tá? O urso é a Pérsia, o atual Irã, né, que diz que vai exterminar Israel, está aí construindo uma bomba nuclear, né? Então você imagina isso nas mãos de um fanático, um psicopata,
né? É o mundo, não é só Israel, é o mundo que corre grande perigo. Quando Israel já destruiu tantos desses armamentos, Israel estava salvando o mundo também. Tá? Então uma união desses países, né, que eu acabei de citar, islâmicos, com a Europa no objetivo comum de aniquilar Israel, parece ser uma tendência mesmo. Né? Quem são os países da Confederação Gog e Magog? Né? Ezequiel capítulo 38, essa guerra terrível. Rosh é a Rússia, Mesec será que é Moscou, Tubal é Tobolsk, a Rússia asiática, pela sonoridade do nome, né? A terra de Magog, né, parece ser o Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, etc., né? E seus aliados persas, ou seja, o Irã. O Irã até uns 100 e poucos anos atrás se chamava Pérsia, né? Mudou de nome. Não era um país islâmico, hoje é um país islâmico e uma das piores ditaduras do mundo, onde você não pode ter Bíblia nem dentro de casa. Puti é a Líbia, né? E outros países brancos do norte da África, a Etiópia e outros países negros da África. Gomer seria os países eslavos e não eslavos da Europa. Gomer parece ter uma raiz lá com Germani, de onde se veio a palavra Alemanha. E Togarma, que seria a Turquia. Esses países estão citados lá em Ezequiel capítulo 38. Então a gente viu que são as 7 cabeças e os 10 chifres, né? Os 10 chifres, eles surgiram do antigo Império Romano. O Império Romano se esfacelou, tá? E eles formam então, ou vão formar, o Império Romano renascido, né? Que seria então a Itália, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha e Áustria. Eu vou ler agora algumas declarações de Irineu, muito antiga, né? Um dos pais da igreja, né? Da época 130, 202 depois de Cristo. Então está muito perto do apóstolo João. Tá? Então ele escreveu na sua obra Contra as Heresias, ele escreveu assim: uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos e dos 10 reis, entre os quais será dividido o império que agora domina, o romano. Isso no ano 130 depois de Cristo. Foi feita por João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse. Por isso, o Senhor, desde já, predisse essa divisão e partilha. Tá? Então, isso foi escrito entre 130 e 202. Não, entre no ano 180, né? E o Império Romano foi dividido em 395, exatamente como foi predito. Ele foi dissolvido em 476 depois de Cristo. Outra declaração de Irineu: João nos deu a conhecer o número do nome dele, 666, né? Para que estejamos atentos à sua vinda, sabendo quem é. Ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas neste mundo, reinado 3 anos e 6 meses, e tiver assentado no templo de Jerusalém, esse templo que não existe mais hoje, portanto ele será reconstruído, não tenha dúvida. E em Israel existem levitas sendo preparados para assumir esse sacerdócio. Os materiais já estão construídos, meus amigos, meus irmãos, as coisas estão andando e muito rápido. Jesus, nosso Senhor, está voltando, tá? Reinar 3 anos e 6 meses e estiver assentado no templo de Jerusalém, o Senhor virá do alto do céu sobre as nuvens. Então eles criam assim, estavam muito mais perto do apóstolo João, tá? Então Irineu escreveu que do Império Romano viriam 10 nações e o anticristo é o 11º chifre e destruirá 3 dessas nações e se tornará o líder das outras 7. Outra declaração de Irineu. O apóstolo Paulo, falando sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, manifestava também o motivo desta vinda. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá pela manifestação da sua vinda. É exatamente isto que fará o anticristo no tempo de seu reinado. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando os seus adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo.
né? Então quem não crê na verdade, é óbvio, vai crer na mentira, né? Então quem não crê no Senhor Jesus como Mashiach, como Messias, como ungido, vai crer na besta, né? Besta como ele. Então ele também escreveu que o nome do anticristo é 666 quando escrito em grego, e ele viria da tribo de Dan, tá? Então ele é judeu, humanamente ele é judeu. Satanás quer imitar Cristo, né? Falsificação é com ele, não é? Com Satanás, né? Então ele pega aí um judeu e se incorpora, né? Outra declaração de Irineu. Por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui, haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Então, se você tem dúvida de que a igreja, que os santos vão passar pelos juízos que virão, né, não precisa ter essa dúvida, porque lá na carta, né, o Senhor Jesus te disse: eu te guardarei, né, da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Então, o Irineu está escrevendo aqui, ó, no fim, em algum momento, nós já estamos no fim, já estamos nos últimos dias. De repente, né, é uma coisa assim, inesperada, tá todo mundo lá lavando a louça, de repente, né, os santos vão ser levados daqui. E é quando os santos forem levados daqui que vai haver essa tribulação, como nunca houve, desde o princípio e nunca mais haverá. A tribulação, o início, o princípio das dores, como a mulher, né, que está para dar à luz, vai tendo dores, elas vão ficando cada vez mais intensas. Quando o Senhor Jesus estiver, né, quanto mais perto da sua vinda, que vai dar origem, né, ao novo, né, um novo reino de justiça eterna, né, e aos novos céus e nova terra, né? Então, quando ele estiver para vir, quando esse algo novo estiver para nascer, as dores serão intensas, né? E o princípio dessas dores, certamente nós já estamos nisso, né? Essas pandemias, essas coisas, né? E um sinal bem forte mesmo é o comportamento das pessoas. Já viu esse versículo na Bíblia? Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, outra tradução, tempos trabalhosos, porque os homens serão arrogantes, desobedientes aos pais, caluniadores. Acabei de citar um exemplo para vocês aí minutos atrás, né, das calúnias que eu tenho sofrido todo dia, tá? Então são sinais, né, do tempo do fim, as pessoas cada vez mais abomináveis, mais asquerosas, mas elas não vão prevalecer, tá? E ai delas se não se arrependerem. Tomara que se arrependam, né? Para não passar uma eternidade aí nas trevas. Não tem retorno mais, né? Elas não creem, azar delas, né? O que nos aguarda, novos céus, nova terra e a vida eterna, em delícias com o nosso Senhor. Tá? Então nós não vamos passar por isso. Esses juízos não são para nós. Esses juízos são para os impenitentes. Aliás, isso foi revelado para um amigo meu, né? O Senhor disse para ele, ó, hoje é 10 de julho de 2021, o Senhor revelou para ele que em alguns dias, né, um novo juízo está para ser derramado sobre a terra, e muitas pessoas vão morrer, e as pessoas elas estão fazendo como o Faraó fez, foram endurecendo o coração delas, e muitas pessoas, vão endurecer mais ainda o coração, né? Então, pessoas que dizem que creem em Deus, quando vem a dificuldade, abandonam a fé. Então, a dificuldade, o sofrimento, mostrou quem realmente ela era. Que, na verdade, ela não cria, né? Então, diante do sofrimento, né, diante da morte, pessoas endurecerão o coração. Infelizmente, como o Faraó fez. Você sabe qual foi o final do Faraó, né? Então, aquelas águas, né, que acabaram com o exército do Faraó, é um símbolo do que está vindo no futuro. Só que não vai ser água, vai ser fogo, né? Vai ser fogo. Muito bem. E por fim, os juízos das 7 taças. Os 7 últimos juízos, né? Então a primeira taça, quando o anjo derrama, né? Quando toca a 7ª trombeta, então são desencadeadas 7 taças. 7 anjos vão derramar, então, 7 taças do juízo de Deus. Na primeira taça, úlceras, das pessoas que têm a marca da besta, 666, colocada na mão ou na fronte,
E essa marca ela vai dar acesso ao sistema financeiro. Quem não tem a marca não tem acesso ao sistema financeiro global, não vai poder comprar, não vai poder vender. Olha, com o Pix você já está começando a ter uma ideia, né? Por enquanto você pode fazer sem usar, né? Mas vai ser um dia imposto no sistema, que se você não usar, você não tem opção, né? A opção você vai ter que ter um outro estilo de vida, né? Enquanto der, né? Não queira estar aqui para o reinado do anticristo. A Bíblia diz que as pessoas vão morder a língua de dor, mas elas o elegerão, né? Bom, quando o anjo derramar a segunda taça, o mar se torna em sangue. Isso é a mesma das trombetas? Não, porque você vê lá que é 1/3, né? 1/3 do mar é contaminado, 1/3 dos animais marinhos. Aqui não, é o mar inteiro, né? Na terceira taça, os rios se tornam em sangue. Não mais 1/3 dos rios, mas os rios, né? Todo o sistema fluvial do mundo. Na quarta taça, o aquecimento do sol. Então o sol vai ficar muito mais intenso, vai atingir a Terra, isso, né? Obviamente, e as pessoas vão se queimar, né? Um fator solar aí 500 não vai dar conta. Quinta taça, trevas sobre o trono do anticristo. Sexta taça, quando for derramado esse juízo, vai se secar o rio Eufrates e vai acontecer então a guerra do Armagedon, tá? E na sétima taça, raios, terremotos e chuva de meteoros. Confira os textos, eles estão aqui, né, em Apocalipse capítulo 16. Nós vemos que ao final disso tudo, então, o Senhor Jesus vem no seu cavalo branco e ele, com a manifestação da sua glória, só a manifestação da sua glória vai destruir o anticristo, né? O anticristo e o falso profeta, eles vão descer vivos ao abismo, eles não passam pela morte. É curioso porque diz que quando o anticristo ele ascender, o mundo vai se maravilhar porque ele foi atingido por uma ferida mortal. Olha a palavra, a Bíblia diz ferida mortal, e ele foi curado dessa ferida mortal. Enfim, eu não sei se alguma coisa mexida no corpo dele, porque ele vai descer vivo ao abismo, tá? Vivo, vai pro lago de fogo vivo, tá? Horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Sabe quem sabe fazer justiça mesmo? É Deus, confia nele, tá? Então, quando o Senhor Jesus vem, ele lança o anticristo, o falso profeta, no abismo. Satanás vai ser lançado 1000 anos depois, tá? E aí começa o milênio, tá? Vem a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade celeste, tá? Jesus não diz que ele foi preparar morada para nós, tá? Ela tem essa forma cúbica. Veja o vídeo lá que eu gravei sobre esse capítulo, tá bem em detalhes lá, os fundamentos, imagens ilustrativas, tá bem legal. Então ela ocupa, né, uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, né, na Terra. Aqui é só uma ilustração assim da Terra hoje, né? Mas na nova Terra não vai ter mar, tá? Então eu não sei a configuração da nova Terra, é só, né, provavelmente vai haver rios, né, claro, mas mar não vai existir mais. Então aqui é só para ilustrar a área, né, que são 5 milhões de quilômetros quadrados, tá? A área nessa terra aqui, nessa configuração, tá? Então, a Cidade Santa, na Cidade Santa tem a Árvore da Vida, aqui na figura esquerda, né, pela porta, né, a gente está tendo uma imagem, né, uma representação, né, das águas da vida, né, da Árvore da Vida. Embora o texto seja singular, a Árvore da Vida, ela está em uma e outra margem do rio, né? Interessante, né? E quem não vai entrar na Nova Jerusalém, né? O milênio vai ser um período em que Cristo reina em Israel, né? E de Sião sairá a lei para todos os povos. Ainda não é o aniquilamento do mal, tá? E já vamos ver por quê. Mas então, quem não, por exemplo, quem não vier todos os anos a Jerusalém, a nação que não vier,
para celebrar a festa dos tabernáculos, né, que é a festa que representa Deus habitando conosco. E ali a Nova Jerusalém, ela vai descer e Deus vai habitar, né, a terra vai ser o centro, né? É incrível isso, é demais, né, que Deus escolheu a terra para colocar o seu trono depois. É demais. É muito glorioso, é muita honra, é honra demais, é um amor que não tem como descrever mesmo. Só o sangue de Jesus escorrendo na cruz é a representação desse amor, né? Então, o Senhor vai reinar em Israel, a partir de Israel, é a sede do reino milenial para toda a terra. Mas vai haver desobedientes ainda, tá? Mas muito pouco. Todo mal vai ser punido exemplarmente, né? O Senhor Jesus, o reino dele é o reino dos oprimidos, o reino dos pobres, dos que não têm nenhum lugar nesse mundo. E eu sei bem disso, né? Porque eu tenho usado o sistema público, né, de saúde, tenho visto os distratos, a arrogância, né? Muitas vezes eu tenho que fazer documentos e denunciar certas situações, pedir providências. E aí uma grande autoridade na área, né, foi marcado lá urgente, quer dizer, o descaso, né? Eu vejo pessoas ali sofrendo muito e eu fico orando sobre a situação, né, que o Senhor coloque a mão, e Ele tem colocado a mão. Glórias a Deus. Mas é para você ter uma ideia, né, de que como as pessoas, elas são desprezadas nesse mundo, as pessoas que não têm dinheiro, elas são muito desprezadas, né? Para fazer justiça, para tudo, né? Mas no reino de Deus não é assim, né? E essas pessoas vão ser tratadas com honra, com todo respeito, e a terra vai florescer, né? E o tempo de vida, né? Quem morrer jovem vai morrer aos 100 anos, né? Então aqui não é a vida eterna ainda, porque as pessoas vão morrer, né? Então é o milênio, tá? E a Bíblia diz que quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, né? No céu não tem pecado, então aqui ainda não é, tá? É o milênio, tá? E quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto da prisão, né? Ele vai ser preso no abismo quando o Senhor Jesus voltar. O anticristo e as duas bestas, né? O anticristo e o falso profeta, são lançados vivos no lago de fogo, mas Satanás ainda não. Ele vai ser preso no abismo, tá? Acontece o milênio, o reino milenial, os santos reinam. Você, eu, que fomos desprezados nesse mundo, tão injustiçados, vamos receber, né, cargos de honra, vamos reinar com o Senhor para sempre, né? E no milênio nós vamos estar, então, sendo os ministros do Senhor nessa terra, tá? Termina os 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão, imediatamente ele sai para enganar as nações. Essas pessoas não conheciam o reinado do mal, né? E infelizmente elas vão crer em Satanás e vai ser multidões. E eles vão se voltar contra o nosso Senhor Jesus, né? As rebeliões, de onde você acha que vem? Vem de Satanás, né? Não se associe com os revoltosos, diz a palavra de Deus. Respeite a autoridade, né? Você só não obedece à autoridade se ela estiver contra a autoridade de Deus. Aí sim, né? Fora isso, você obedece. Nós obedecemos às autoridades, só não quando elas estão contra a Bíblia. Então, elas vão se rebelar contra o Senhor, vão cercar a cidade santa e vai vir fogo do céu e consumir. E aí sim, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, onde já estão, né, a besta que o seguiu, as duas bestas, né, já vão estar lá esperando ele. E os seguidores de Satanás nesse mundo também vão para lá com o pai deles, não é? Então, faça suas escolhas. Quem fica fora dessa cidade maravilhosa, chamada a Nova Jerusalém, né? E que a Jerusalém aqui na terra marca, é um símbolo profético dessa cidade que existe no céu e que vai descer à terra, né? Você vai descer provavelmente em forma de luz, né? E ser montada aqui. Então, Apocalipse capítulo 22, no verso 15, está dizendo quem fica de fora, né? Fora ficam os cunes, cães, né? E essa palavra ela tem a ver com relações homossexuais, tá? Eles eram chamados de rapazes escandalosos ou cães. Os farmacoi, de onde vem a palavra farmácia, feitiçaria, né? Pessoas que fabricavam drogas e que usavam drogas para ficar num estado alterado.
mente em estado alterado, quem entra nela é Satanás, tá? Porque o Espírito Santo fala com a sua mente assim mesmo, né? Bem sóbrio. Então os bêbados não entram no céu, né? Todos os que são usuários de drogas, eles são escravos, né? Ou seja, não é o Senhor Jesus quem os domina, né? Eles são escravos das trevas, né? Eu ia falar do Senhor do mal, né? Mas o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores, tá? Então os farmacóis, os feiticeiros, né? A feitiçaria ela é o que? Por definição, são rituais para se conseguir o que se deseja. Com Deus você não consegue nada através de rituais. A vontade do Senhor é soberana. Você não manipula Deus. Eu já cheguei a ver até uma pessoa colocando uma imagem que ele chama de um santo, né? De cabeça para baixo. Ou você vai ficar de cabeça para baixo porque eu pedi um fulano e você não me deu. Então vai ficar aqui, ó, no congelador de cabeça para baixo. Mas que absurdo é esse? Ou seja, ela faz o que quiser com o que ela chama de santo. Com Deus você não manipula de forma alguma. Ele é o rei do universo. Tá? Então fora ficam os cães, né? Os bidelugmaton. Tudo isso aqui são formas de bidelugmaton, abominações. Né? Os farmacói, ou seja, os feiticeiros, que inclui uso de drogas, né? Os pornói, que é todo tipo de imoralidade sexual, que é de onde vem a palavra pornografia, né? Então, sexo com crianças, sexo com animais, a lascívia, né? O adultério, a fornicação, que é a relação sexual entre pessoas solteiras, né? Os adúlteros, enfim, tudo que é pornói, né? Imundo, não entra, né? Não entra imundo na Nova Jerusalém. Os fonéis, que a palavra grega é fonos ou fonoi, que eram demônios da matança, foram traduzidos como os assassinos, né? Todo demônio traz a morte, todo demônio. Mas existem alguns que são, a função deles é imediatamente matar, né? E a Bíblia diz que o assassino ele vai fugir até a morte, né? E esse caso recente, né, que a mídia mostrou desse Lázaro, né? Ele fugiu até a morte, né? Ninguém o detém, ele vai encontrar a morte, né? Então, os assassinos, né? Nenhum assassino vai entrar no reino de Deus. Os eidololatrai, né? Os idólatras, né? Idólatras de outros ídolos, né? Você não pode fazer nenhuma oração para qualquer outra pessoa que não seja Deus ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela não está ouvindo nada, né? Como diz a Bíblia, os ídolos são mudos, são surdos, são cegos e precisam ser carregados. Eles não andam, precisam ser carregados. Não ouve nada e como eles se tornam os que os fazem. Você se parece com o que você adora. E a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Nós adoramos a Deus e vai sendo refeita em nós a imagem de Deus que o pecado foi deformando, né? Então nós vamos nos tornando pessoas altruístas, pessoas que amam, pessoas que querem a excelência, pessoas que querem a verdade, pessoas que querem a justiça, que querem fazer as coisas corretamente, que querem ajudar os outros, enfim. E é isso que vai transformando o mundo, né? A nossa transformação transforma o mundo à nossa volta. E os pseudos, né, que foi traduzido como os mentirosos, né? Então, todos os que amam e praticam a mentira. Lembrando, o diabo é o pai da mentira. Todos os mentirosos vão ser lançados fora, né? Eles vão para o lago de fogo junto com Satanás, né? Então, de todos esses tipos aqui, há pessoas que se converteram ao Senhor, né? O Senhor veio para buscar e salvar o perdido. Nenhum derramou o seu sangue por você, a não ser o Senhor Jesus, tá? 7 bem-aventuranças também nós encontramos no livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Aleluia. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, né, para não serem encontrados nus quando o Senhor voltar. As vestes são as obras de justiça dos santos, né, a Bíblia diz. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então o Senhor Jesus em pessoa disse, quando ele esteve aqui na terra, está lá nos evangelhos, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele é Deus de vivos e não de mortos.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é quando o Senhor Jesus voltar. Tocou a 7ª trombeta, o Senhor Jesus vem e os santos, né, de todas as eras, eles ressuscitam, né? Essa é a primeira ressurreição. Os ímpios vão ressuscitar para o juízo final, né, 1000 anos depois do milênio, né? Eles vão ressuscitar. Bem-aventurado que guarda as palavras da profecia, né, deste livro, né? Você guarda, está escrito, né? Então vai se cumprir. E por fim, bem-aventurados os que praticam o mandamento dele, que haverá a autoridade deles sobre a árvore da vida, e pelas portas entrem na cidade. Né? Então, quem pratica o mandamento, né? Não é só quem conhece o mandamento, mas quem pratica o mandamento. Você conhece os 10 mandamentos? Né? Ame ao Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, né? Então guarde todos, né, inclusive o sábado do Senhor. O sábado, o 7º dia, é um dia que nós paramos tudo para celebrar o Criador. E o sábado é justamente, né, o 7º dia. Ele é uma celebração profética, né, da eternidade com Cristo, tá? Da justiça, né? O diabo, ele odeia o sábado, né? Então você vê que ele tem a primeira coisa, né, que se tentou mudar, fazer a igreja largar mão, foi o sábado, no ano 300 e pouco, 325, uma coisa assim, 300 e pouco depois de Cristo. O imperador Constantino, né, decretou que o domingo, né, seria o dia de guarda, né, e as autoridades aceitaram, né, mas não era assim até 300 anos antes. Então todos os santos, né, judeus e gentios, os judeus sempre guardaram o sábado, e os gentios também guardavam o sábado, né? Mas depois então veio essa ideia, né? Não, o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, o que vai se guardar é o domingo. Mas o que a Bíblia está dizendo, né? Lembra-te, mas esqueceram, né? Mas está dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso é só para o judeu? Não, isso está lá na criação. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Deus abençoou e separou o 7º dia, tá? Porque ele tem um propósito nisso. Essa é uma celebração semanal do reino de Deus. Ele vem, o reino da justiça que jamais terá fim. Glórias a Deus. E o livro tem as advertências finais, né? O apóstolo João está dizendo: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, olha quem vai acrescentar, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, né? Um tipo que vai ficar lá para o juízo final, né, para as 7 taças, é esse tipo aqui, ó, quem acrescenta qualquer coisa à palavra de Deus. Então a Bíblia diz para a gente não desejar ser mestre, porque os mestres vão receber maior juízo. É muito sério você ensinar, né? Você ensinar errado, você, né, é muito o juízo, a Bíblia está dizendo, né, vai haver um juízo, tá? E quem tirar, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E as palavras finais do Senhor Jesus, certamente, cedo venho. Ele disse isso em todo o livro, né, e termina dizendo, certamente, cedo venho. Né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, que nós sejamos encontrados fiéis. Foi um prazer estar com você. Eu te vejo. Meu próximo comentário. Shalom, shalom. Fica com Deus.